registrado. Que horror! Mas foi uma choração, Ana Paula, mas chorei demais, Ana. Que Tá tanto vendo que sofrimento. eu não sou a única que chora. Eu choro demais. Esse filme, o Menino do Pijama Listrado, ele é um filme antigo, né? Se você for É ver. antigo. E é assim, nossa. Ai, eu sofri demais. Eu fiquei com muita dó. Era muito maus trato com aquelas pessoas lá, judeus, era muito maus trato. Nossa Senhora, eu sofri demais, viu? Pois é. E Chorei. isso a gente não tá vendo nem metade, né? Ô, Isso, Nilda, pois é. só uma licencinha. Eu vou Deixa eu ver fechar aqui, aqui ó. para poder A começar a sua Inês aula. que tá perguntando se consegue escutar. A Neuzeni disse que não tá escutando ninguém. E a Inês tá entrando aqui tá com o nome de Edson, mas ela tá falando. Vamos ver se. Fala, Inês, vamos ver se a gente consegue te ouvir. Deve ser o microfone dela que tá dando essa zoeira, tá vendo um ruído? Pois Pode ser é. o dela, que a gente Ela ouve já ruído e não ouve a colocou voz o dela. fone, já tirou o fone. Não sei. Deixa eu ver. A Moema tá de mão levantada. Ó, Neuzeni. A Neuzeni disse que não estava escutando ninguém. Acho que até saiu. Deve tentar entrar de novo. A Moema tá com a mão levantada. Será que tá tendo algum problema, gente, no link? Não, o Edson tá dando boa tarde para você. Boa tarde. O Edson tá tentando conectar. É, mas ele chegou a entrar. Ele tá aqui. Ele Mas chegou a parece entrar. que ele tá trocando. Por exemplo, tá Neuzeni, né? Tá o Edson. Tá meio confuso. Parece que tá invertendo. A Neuzeni, na câmera da Neuzeni, tá o Edson. Agora eu vi, foi a Elza na câmera do Edson. Agora tá voltando. Então vamos puxando aqui. Qualquer coisa vocês vão mandando. Se vocês não conseguirem mandar por áudio, vai mandando pra gente aqui no chat, a gente vai conversando. Tá? Ok. Lá. Então vamos, que a gente já papiou um bocado. Estatuto da Pessoa Idosa. A gente está aí na sequência, né? Viemos, direitos humanos, Constituição, e nessa sequência histórica, nessa sequência lógica aí, a gente está entrando, tá aí para vocês, ó. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. E aí vocês veem mais uma vez o tempo que demorou para poder chegar no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um chiano. Ai, foi? Não foi. Enfim, vamos lá. Que eu acho que agora vai parar. Deu. Então, vamos lá. Então, aí vocês veem o Estatuto da Pessoa Idosa chegando em 2003, né? E aí você pensa, peraí, a gente falou dos direitos humanos lá em 44, aí vem nossa Constituição em 1980, e aí o Estatuto da Pessoa Idosa, que já estava previsto lá atrás, né, os direitos da pessoa idosa, 2003 no nosso país. Mas é mais um passo, né? Mais um passo aí para a gente ver como vitória, né? A gente ainda não pode comemorar do jeito que a gente queria, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando bastante coisa, né? E a primeira coisa que a gente pergunta, quem é a pessoa idosa? Tem muita discussão, principalmente por algumas leis regionais, se uma pessoa é considerada idosa com 60 ou com 65 anos, né? Então, mundialmente falando, né, a Organização Mundial de Saúde, que todo mundo ficou conhecendo bastante, né, com o advento da pandemia, que é a OMS, quem não conhecia ficou conhecendo, né? Que a gente viu várias manifestações da OMS aí. Então, o que ela coloca? Que a pessoa idosa é aquele indivíduo com 60 anos ou mais. E no Estatuto da Pessoa Idosa é isso que está previsto, tá? É aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. O que a gente traz na nossa cultura?
Quem é a pessoa idosa? Ah, é aquela pessoa que tá velha, capenga, andando de muleta e não aguenta fazer mais nada da vida e que já tem que ficar dentro de casa, que vai ficar dando trabalho pros outros, né? É isso que a gente tem culturalmente na nossa cabeça. Infelizmente. A gente tem rompido esses paradigmas, mas é cultural, gente. Então, uma coisa que deveria ser garantida, né, que a gente aprende de pequeno, respeitar os mais velhos, teve que ser colocado no papel. Teve que existir uma lei para virar para muita gente falar, olha aqui, ó, você tem que respeitar os mais velhos. Né? Essa foto aí, toda vez que eu vejo, eu lembro essa senhora, gente, que tá aí na fotinha. Eu não me lembro o nome dela. Mas, geralmente, as fotos que eu uso nos slides com vocês é de um banco de fotos que a gente tem autorização para usar a foto das pessoas. Então, pessoas que fazem poses de várias formas, triste, alegre, para poder ser usado, né? Em trabalhos. Então, são fotos que não têm aquela proteção legal, né? Que várias fotos não podem ser usadas. Então, eu uso muito fotos desses bancos, principalmente porque eu deixo a aula gravada, então eu tento respeitar esse limite. Essa senhora, já que a gente está falando de Estatuto da Pessoa Idosa, ela já faleceu. Eu fiquei sabendo disso porque houve uma polêmica durante aquela situação, né, lá no Congresso, daquele quebra-quebra, que foi lançada uma fake news com uma foto dessa senhora, falando que essa senhora era uma das pessoas que haviam sido presas e que estava sendo torturada lá dentro, e fizeram um auê. E eu tô assim, gente, mas eu conheço essa senhora, eu conheço. E a família dela veio publicamente nos jornais falar, olha, estão usando a foto da nossa avó para fazer uma fake news. Estão desrespeitando a memória da minha avó. Ela se dispôs a doar as fotos dela para serem usadas com um fim e eles estão usando com outro fim. Né? Aí você vê o desrespeito à pessoa idosa até depois dela ter falecido. Eu achei assim um absurdo. E eu ficava olhando e falei assim, gente, eu sei que eu conheço ela. E eu tenho um tanto de foto dela no meu computador. Enfim, esses direitos, gente, como que as pessoas passam por cima como se fosse nada? Né? Não deveria ser necessário a gente colocar no papel que a gente tem que respeitar a pessoa mais velha. E não enxergando uma pessoa idosa como uma pessoa incapaz. De forma alguma, muito pelo contrário. Hoje a gente vê como a pessoa idosa, principalmente depois que veio o estatuto, tá falando assim, olha aqui, eu estou aqui, eu existo, eu faço o que eu quiser da minha vida e tô aqui mesmo. Tô aqui fazendo atividade física, tô aqui trabalhando, tô aqui indo pro forró, indo pro pagode, eu existo. E ponto final. Né? É um absurdo a gente ter que ter uma lei para poder falar isso. Mas ela tá ali. Né? A gente ainda luta para que várias coisas que ela traz sejam respeitadas. Infelizmente, principalmente por parte da família, a gente vê o desrespeito, né, à lei. Isso é triste e é difícil de lidar. Quando a gente vem falar de direito das pessoas idosas, a gente sempre lembra. Ah lá, ó, Neuzeni falando, agora está tudo certo. Perfeito. Então, quando a gente fala, a gente volta lá para falar de direitos humanos, da Constituição, e fala dignidade da pessoa humana. Não tem como fugir disso, gente. É o princípio mais forte que a gente tem. A gente está falando de dignidade. Quando a gente fala de dignidade, a gente está falando saúde, educação, lazer, alimentação. É a dignidade dessa pessoa, independente da idade que ela tem. Né? Não deveria ser necessário colocar isso numa lei. Deveria ser óbvio. Mas, como eu disse, é cultural. A gente continua aí quebrando pedra, infelizmente. Né? Eu já ouvi vários alunos que passaram aqui pelo nosso curso falando assim, nossa, eu gosto tanto de direito, eu queria tanto estudar direito, só que agora, na idade que eu tô... Gente, pelo amor de Deus. Nem vem com essa frase do meu lado, não. A gente estuda quando a gente quer, na hora que a gente quer, começa quando quiser. Não existe isso.
E eu não vou deixar ninguém falar isso perto de mim. Eu acho absurdo. Absurdo, tá? Ninguém tem que limitar a idade para vocês fazerem nada. Para ninguém fazer nada. Não existe isso. A gente tem garantia escrita disso, tá? Então, quando a gente traz os direitos das pessoas idosas, a gente está trazendo todos aqueles direitos humanos, né? Que a gente falou, que a gente bate na tecla, para falar assim, olha, quando você acha que uma pessoa fez 60 anos ou mais, que você acha que a vida dela acabou, não. A vida dela continua e muito bem, obrigada. E todos aqueles direitos humanos que todo mundo tem, se estende a eles, sim. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa veio para falar isso, para falar o que era óbvio, né? Para poder escrever, peraí, eles continuam tendo direito à alimentação, à vida, à saúde, à educação, do mesmo jeito. Isso que a gente está fazendo aqui é o direito de vocês ao direito de educação. Né? Para quem encara como lazer, cultura, é o direito de lazer, de cultura. Né? E não é mais que obrigação, não só minha. A gente tem uma parceria, não sei se vocês sabem, né, que a Universidade Aberta da Pessoa Idosa tem uma parceria com a prefeitura. E a prefeitura não está fazendo mais que obrigação. E a gente tem que enxergar isso nitidamente. Né? A gente não tem que ficar brigando por uma coisa que está lá. A gente só tem que comunicar. Olha aqui, querido, está escrito ali. Eu não vou nem discutir. Já está escrito, tá lá plenamente. Para que eu vou criar rugas? Eu vou pro forró. Melhor coisa que eu faço. Vou ficar criando ruga aqui, discutindo com você? Desculpa. Ó. Diga, Inês. Inês balançou a mãozinha. Liga seu microfone. Seu microfone está desligado, Inês. Liga ele aí para nós. Deixa eu ver se eu ligo por aqui. Pera aí, deixa eu ver. Não, você tem que ligar por aí. Por aqui eu não tô conseguindo. É só clicar. Clica na tela que vai aparecer embaixo para você. Que ele tá desligado. Agora não tá mudo não, ele tá desligado mesmo. É só ligar. Você encosta na tela. Aí, ó, abriu. Ixi, mas a gente continua sem te escutar. Pega o celular na mão. Ela tá brigando lá, ó. Pega o celular na mão. Às vezes tá tampando alguma entrada, não. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu acho que pode ser o volume do celular. Escutando você tá, não tá? Pois é. O volume tá alto. Ela disse depois. Aí ela fez assim, ó. Tá bom. Então, vamos lá. Então, assim, a gente não deveria brigar por uma coisa que já está lá. Né? Já está lá. A gente não tem que ficar estressando com relação a isso. E aí, além de tudo, né, que vem sendo dito, tudo que vem escrito no Estatuto da Pessoa Idosa com relação aos direitos fundamentais da pessoa idosa, a gente tem ali o artigo 95, que é muito importante, que é o que a gente bate mais na tecla, que fala sobre os crimes contra pessoas idosas. Né? Muitos crimes que a gente vai citar aqui para vocês, falam assim, não, mas esses crimes acontecem com todo mundo. Só que, como ele vem sendo tratado no Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem um olhar diferenciado. Tá? A gente traz uma proteção um pouco maior quando o crime é cometido contra a pessoa idosa. Então, em alguns crimes vai ter aumento de pena por causa disso. Né? Assim como acontece quando o crime é contra a criança, por exemplo. Então, aumenta essa proteção. Sabe? Fala assim, olha aqui, a gente já te avisou que não pode fazer. Então, se você teimar e fazer, aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Porque a gente vai aumentar essa pena aí. Simplesmente assim. Curto e grosso. Sabe? Para não ter discussão. Porque os crimes que a gente traz, quando a gente fala em crimes contra a pessoa idosa, são crimes nitidamente... Gente,
é muito nítido. Quando a gente fala assim, omissão de socorro, a gente fala de omissão de socorro para todo mundo. Ah, mas por que tem que colocar específico quando a gente fala de pessoa idosa? Porque quando você deixa uma pessoa idosa, doente, sem tratamento médico, e ela não tem condição de ir sozinha até o médico, você está omitindo socorro. Né? Omissão de socorro não é só aquilo que a gente vê na televisão, atropelou e saiu correndo. Porque a gente vê é só essa. Né? Quando a gente fala em omissão de socorro da pessoa idosa, a gente está falando de detalhes. É uma pessoa que às vezes não tem como ir ao médico sozinho. E a família deixa. Né? E eu falo família porque vocês vão observar que a maioria desses crimes são, infelizmente, cometidos por familiares. Infelizmente. Né? Às vezes eles nem veem como crime. Eles sabem que é uma coisa errada. Mas eles deixam. E a pessoa idosa se vê numa situação muito ruim, que eu acho que não só enquanto pessoa idosa, por exemplo, apropriação de bens. Um filho que se aproveita da condição de fragilidade dos seus pais para se apropriar dos bens dele, isso é crime. Mas sabe por que ele faz? Porque ele sabe que a mãe ou o pai não vai denunciar ele para a polícia. E aí é um outro crime, que é aquele crime psicológico, sabe? Que o pai e a mãe falam assim, poxa vida, meu filho está me maltratando. Nossa, meu filho não quer me levar no hospital. Sabe, meu filho não me ajuda com as minhas coisas. Mas é meu filho. Como que eu vou lá na polícia e vou denunciar meu filho? Essa é a maior luta, gente. Quando a gente fala de estatuto da pessoa idosa, a maior parte dos crimes são cometidos por familiares. E é por isso que se fala tanto na TV para as pessoas que têm conhecimento do que está acontecendo denunciar. Geralmente é um vizinho que denuncia, é um colega que denuncia. Né? Porque a pessoa idosa mesmo, ela não vai fazer isso. A gente sabe. A gente sabe dessas dificuldades. Diga, Moema. O microfone. O que significa violência psicológica? O que significa não? O que pode incluir? E infantilizar. Só um exemplo. Vamos lá. Isso entra tudo dentro de maus tratos, tá? Vocês vão ver, na lista de maus tratos tem violência física, né, que é empurrar, balançar, sacudir. Isso é maus tratos, tá, gente? Sacudiu já é violência física. Aí a gente fala em violência psicológica, né? Infantilizar, gente. A gente vê muito isso. Por quê? Às vezes é sem querer, tá? Às vezes é sem querer. A gente põe aquilo, nossa, a minha avó é muito fofa. Tá, beleza, a minha avó é muito fofa. Não é porque minha avó é muito fofa que eu vou tratar ela como uma criança. Sabe? Não é guti-guti, gracinha, fofurinha, não, sabe? Quando a gente infantiliza a pessoa idosa, a gente está falando que ela age como criança. A gente escuta muito isso. Ah, ela tá bem velhinha, ela já tá agindo como criança. Não, ela não está agindo como criança. Ela está agindo como uma pessoa idosa que está com uma determinada condição psicológica, com uma determinada condição psiquiátrica. Então, quando a gente faz essa equiparação de, depois de determinada idade, volta a ser criança, não volta a ser criança, gente. Todo mundo construiu uma vida inteira, tá? Se ela está com uma condição psicológica de fragilidade, ela não voltou a ser criança. E não deve ser infantilizada. É só a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa vida, eu não sou criança. Não sou. E não quero ser tratada como criança. Eu quero ser tratada como adulto. Ponto final. E muitas vezes a gente se pega infantilizando alguém porque a gente acha que isso de alguma forma é carinhoso. A gente tem a visão de que a gente está sendo carinhoso, mas a gente não está sendo carinhoso. Sabe? Aquela pessoa se sente incomodada. Então, qual que é a dica? Quando a gente for lidar com uma pessoa idosa que está em alguma situação mais debilitada, se coloca no lugar dela para você se sentir como você gostaria de ser tratado.
Nós somos pessoas adultas. A gente tem noção disso. Né? Você ter cuidado com a pessoa não quer dizer que você tem que tratar ela como criança. Lá, Paula. Diz. E no caso, assim, tem uma pessoa que eu conheço, ela trata a mãe dela como se a mãe, tudo que a mãe dela, ela denigra a imagem da mãe dela, tudo que a mãe dela fala, faz, ela fica denegrindo, ela fica desfazendo a mãe dela o tempo todo. Isso é considerado violência psicológica também? É. Vocês querem ver o maior exemplo de violência psicológica? Quando o filho vira e fala assim, aqui, você já tá gagá, eu vou mandar te interditar. Gente, primeiro que a gente vai falar mais pra frente, interdição é um processo completamente diferente do que muita gente pensa. A primeira coisa. E isso é uma ameaça psicológica. Por quê? Para quem não tem o conhecimento, o filho falar isso, a pessoa fala, poxa vida, meu filho vai me jogar num asilo, vai me interditar, vai pegar tudo que é meu e eu vou ficar lá jogada. É isso que vem na cabeça da pessoa. E isso é um sofrimento psicológico terrível. Porque a pessoa pensa, poxa, é o meu filho. É o meu filho que tá falando isso comigo. Eu não significo nada para ele. Meu filho já falou isso comigo. Pois é, então você vai mandar ele já falou isso pra dormir, para eu não falar outra coisa. Você vai mandar ele dormir, fala assim, ó, eu estudei, então você abaixa o tom de voz comigo, que não tem papinho nenhum desse, não. Meu filho falou isso comigo. Pois é, não. Mãe, você tá ficando gagal, vou te internar. No asilo. Nós vamos juntar essa turma toda lá e dar uma aula para ele, para ver quem vai ser internado. Vamos juntar a turma toda. Eu vou tirar a cópia e mandar lá para eles. Pois é. Fala com ele. A gente não pode, eu não posso xingar palavrão, né? Eu sou uma professora centrada. Mas aí, você manda ele dormir. Né? Fala com ele. Agora ele não faz isso mais, não. Você não vai mexer com a minha cabeça mais, não, que eu já sei. O buraco é bem mais embaixo. Né? E a gente vai falar de interdição mais pra frente. Eu já falei umas verdades pra ele, agora mexe comigo mais, não. Pode falar. Eu tô estudando direito, querido. Você tá achando que quem é você na fila do pão? Pode falar pra ele. Pode falar, não tem dessa, não. Não aceita. Tá jóia. Tá desaforo. Filho meu virar assim, o chinelo voa. Eu tenho uma mira. Minha mira ainda tá boa, menina. Ó. Vocês assistiram Minha Mãe é uma Peça, quando ela tá com o chinelo assim? Minha mira é perfeita, desse tanto. Mas é o que mais a gente vê hoje em dia. Pois é. Infelizmente. E eu sou daquela mãe que vai de pijama buscar atrás. Eu sou mesmo quase igual, ó. O que mais a gente está vendo hoje em dia é isso. A gente vê. Filho maltratando os pais. E aí você vai poder falar para ele assim, olha aqui, querido, vai fazer um curso de direito porque eu estou fazendo. Então eu sei que nada disso que você está falando me atinge. Pode falar. Viu? Não deixa não. Desaforo. Tá bom. Desaforo. Não deixa, gente. Não deixa. Absurdo. Tá? A gente vê isso sim. É mais comum do que a gente imagina. Né? Por quê? É cultural. Às vezes a pessoa faz e nem sabe que está cometendo um crime. Está tão acostumado a ver alguém tratando assim uma pessoa idosa e vai replicando isso. Só vai passando para frente de geração em geração. Então a gente vai, cortar a asinha desse povo. A minha filha começou também, eu cortei. Pode agora cortar. não faz isso mais, não. Ela começou com os papos lá, meio estranho. Aí eu falei com ela, olha, eu estou estudando direito, eu sei muita coisa. Pois é. E aí ela se acha importante, né, na época. Fala assim, importante sou eu, tá? Que eu pari, vocês tudo, vocês estão aí, conversando fiado. Pode falar. E aí a senhora já puxa, vocês não gostam de fazer um drama? Um drama. Aí a gente entra no direito de família. Quer ver? Eles ficam pianinho quando falar assim, gente, já que eu tô gagá, eu fiquei sabendo, na Universidade Aberta Pessoa Idosa, que os filhos são obrigados a prestar alimentos para os pais, pensão. Vão pôr a mão no bolso aí, Eu não tô gagá, vão pagar a pensão. Viu, gente? É previsão legal. Da mesma forma que os pais, quando os filhos são menores, tem que a gente fala prestar alimentos, é pagar pensão, tá, gente? Quando a gente fala em prestar alimentos, é pagar pensão. Então, quando a gente fala que esses pais têm que prestar alimentos para os seus filhos, até eles terem condição, né, terem maior idade, condição de buscar seu próprio sustento,
Isso é previsto para a pessoa idosa. Quando a pessoa idosa não tem condição de buscar pelo seu próprio sustento, adivinha quem paga a pensão? Queridos filhos. Ó. Eu sei disso. E é obrigado, e se não pagar vai preso, tá? É a mesma coisa. Aí você fala assim, gente, eu tô muito gaga mesmo. A gente vai ter que combinar a pensão. Quanto que cada um vai dar aí, ó? Rapidinho o assunto muda. Falou que vai mexer no bolso, o assunto muda. Muda mesmo. Pois é. E é previsão legal, não é opção. Tá, gente? Tem casos... passou até pouco tempo nos jornais que os filhos nem foram criados por um determinado pai, né? Ele não foi um bom pai, ele abandonou a família, abandonou a mãe com as crianças, eles cresceram com dificuldades e quando eles estavam adultos, né? Ele foi parar numa casa de repouso com muita dificuldade e a justiça identificou quem eram os filhos dele e falou, olha, o pai de vocês está passando dificuldades, vocês vão ter que prestar alimentos para ele. Ah, mas ele nem criou a gente. Não, deixei de saber. Então, assim, os filhos prestam os alimentos. Uma das filhas até deu entrevista, ela sem mostrar o rosto, né? Mas ela falou, olha, eu compro tudo que tem que comprar, eu pago a pensão que tem que pagar, mas eu não quero contato. Ele nunca foi meu pai. Mas eu não vou fazer com ele o que ele fez comigo. Então, por lei, eles são obrigados a colaborar, né? Eles têm que pagar a pensão e têm que dar toda a assessoria possível. Então não tem esse papo de você estar gaga e eu vou te interditar, não. Tá? Isso é conversa fiada literalmente. Não existe isso. Então o direito de família, assim como o Estatuto da Pessoa Idosa, traz nesse respaldo, nessa garantia. Outra coisa que o direito de família traz. Vocês já ouviram falar no golpe do baú? A novinha que casa com o coroa rico, o velho da lancha, né? Pois é. Então, gente, a gente não precisa preocupar mais com o velho da lancha, tá? Por quê? O direito de família traz como regra, se você tem 70 anos ou mais, você pode se casar, você pode casar com quem você quiser, mas a lei garante que o único gente, fugiu a palavra. O único regime de casamento nessa situação é o regime de separação total de bens. Ah, mas eu quero casar com ela, Não tem querer. É obrigatório por lei, tá? Existem exceções? Existem exceções. Às vezes é um casal que passou a vida toda junto, mas não casou. E lá, quando tá com seus 70 anos, fala assim, olha, a gente quer casar. A gente construiu família, mas a gente nunca realmente se casou. A gente quer colocar isso no papel. Aí, nessa situação, a lei vai garantir sim, né, a comunhão de bens. Eles construíram uma vida juntos já. Eles já tinham esse casamento em curso, né? Mas, para um novo relacionamento, quando uma pessoa de 70 anos ou mais for se casar, a lei já coloca separação total de bens. A pessoa pode fazer um testamento deixando, né, as coisas? Pode fazer. E aquele testamento tem que ter junto dele um laudo médico falando que a pessoa estava em plena capacidade para decidir sobre aquilo. Sem influência de ninguém, longe de qualquer pessoa que possa estar pressionando, e aí pode fazer o testamento, tá? Uma observação, gente. Testamento. Qualquer pessoa que for fazer testamento, ela não pode deixar no testamento a doação de todos os bens dela para uma pessoa, se ela tiver filhos, se ela tiver herdeiros diretos, tá? Quando você tem filhos, você pode fazer um testamento só de 50% dos seus bens, que você pode falar assim, eu faço com ele o que eu quiser. Ah, se eu quiser pegar 50% e deixar para um filho só, eu posso fazer isso. Mas os outros 50% têm que ser divididos legalmente para todos os filhos. Tá? É só uma observação, que muita gente pensa assim, eu vou fazer um testamento e não vou deixar nada para meus meninos. Não tem como fazer isso, infelizmente, tá? Só em casos muito sérios, por exemplo, filhos que assassinaram pais
eles perdem esse status de herdeiro, tá? Então, assim, casos extremos para o filho ser deserdado. Então, a gente não pode ameaçar eles mais, não. Eu vou te deserdar! Não podemos ameaçá-los assim também mais, tá? Então, assim, só para fazer uma observação sobre os testamentos, tá bom? Ou alguma pergunta, gente? Aquela Susana Ela perdeu. Richthofen, Ela ela perdeu tudo. perdeu. Matou os pais para ficar com a herança, mas não vai ficar. E ela não tem direito a nada. 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 Só Nossa. se o irmão dela quiser passar alguma coisa para ela. Nossa, Não tem. Fez situação. tudo o que fez por dinheiro E ficou sem nada. e ficou sem nada. Tá? Mais Então, do que assim, justo, Pois é, né? não é? Pois é. Então tem essa garantia, ela não tem direito a nada. Nada, nada, nada. Tá? Outra coisa. Pensão alimentícia dos netos. Ah, meu filho não pagou pensão. Eu sou obrigada a pagar, vai cobrar de mim, meu Deus, o que eu faço? Gente, a pensão alimentícia, ela só atinge os avós quando o pai ou a mãe da criança, né, que paga a pensão, não tem condição nenhuma de conseguir esse meio de pagar, tá? Tô desempregado. Minha mãe vai pagar? Não. Você tem 2 braços, 2 mãos, você pode trabalhar. Você pode catar latinha, você pode vender ferro velho, você que vai pagar, você que vai ser preso. Tá? Muita gente pergunta isso também. Ah, meu filho não pagou a pensão, eu vou ter que pagar? Não é assim que funciona. Tá? Só atinge os avós quando o filho é totalmente incapaz de conseguir sustento. O que é muito difícil de acontecer. Ele que vai ser preso, vai ficar lá se divertindo por uns dias, depois vai ser solto de novo, se não pagar vai ser preso de novo, vai ficar lá se divertindo por mais alguns dias, e é ele, tá? Contudo, todavia, se chegar aos avós ou a pessoas maiores de 70 anos, tem uma discussão entre 70 anos e os 60 garantidos no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Esses avós ou esses pais que são pessoas idosas, eles não vão ser presos, tá? A prisão civil que é autorizada para o devedor de pensão, a gente chama de prisão civil porque a pessoa não cometeu um crime. Ela deixou de cumprir uma obrigação civil. Então, é a única prisão civil que o nosso país aceita, tá? Porque as pessoas que cometem crime são presas. A pessoa que não pagou a pensão, ela não cometeu um crime. Ela não cumpriu um dever civil dela. É a única prisão civil que tem no nosso país. Então, essa prisão civil não atinge as pessoas idosas, tá? Tem essa garantia também, tá bom? Mas tem que pagar mesmo assim. Se estiver devendo a pensão, tem que pagar, né? Vai atingir os bens, pode mandar bloquear as contas, né? Pode mandar vender algum imóvel, mas tem que pagar. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente falou de direito de família. Vamos ao direito penal. Um dos itens do direito penal vocês já devem saber de ver no jornal, né? A pessoa idosa, que é um pouco mais debilitada, ela tem garantia constitucional pelo direito penal e pelo Estatuto da Pessoa Idosa de ter a possibilidade de cumprir a sua prisão em domicílio. A gente vê isso sempre. Às vezes a gente fica revoltada porque às vezes são crimes, né? Mas se a pessoa é uma pessoa idosa, ela tem esse direito, independente do crime que ela cometeu, tá? Isso aí a gente fala que é uma parte humanitária do direito penal. Eles pensam humanamente, eles pensam na dignidade da pessoa humana. O que eles pensam? Nas condições do nosso país, né, das instituições prisionais do nosso país, uma pessoa idosa tem muita dificuldade de ter uma vida digna dentro da prisão. Ninguém tem uma vida digna dentro da prisão, né, das nossas prisões. Mas supõe-se que a pessoa idosa teria mais dificuldades para poder ficar numa cela que cabe 20 com 60. Né, que é o que acontece. Então, essa é uma questão humanitária que tem no nosso direito penal. Outra coisa, prescrição. O que é prescrição? Quando a pessoa comete um crime, o Estado tem um prazo para penalizar essa pessoa.
tá? Isso depende de cada crime, tá escrito lá no Código Penal. Eu cometi, roubei um copo da Cleo. O Estado tem X anos para me punir. Esses X anos eles têm que me prender, que me julgar, que me condenar, para eu começar a cumprir minha pena. Se esse tempo passa, a gente fala que prescreveu. Você já deve ter visto alguns casos que a pessoa foi solta porque o crime dela prescreveu. Ou seja, ela ficou ali, o Estado não condenou, não fez nada no prazo que tinha que fazer, prescreveu. Ela não vai ser punida. Há crimes que aconteceram há anos atrás. Não adianta agora você denunciar porque prescreveu. O prazo de punir já acabou. O que acontece quando essa pessoa tem 70 anos ou mais? Também é uma visão humanitária do Código Penal. Essa prescrição cai pela metade. Então, se o Estado tinha 4 anos para punir essa pessoa, o Estado vai ter só 2. Olha, você agiliza. Se você quer mesmo condenar essa pessoa idosa, você vai ter que trabalhar rapidinho aí e resolver o problema. Então, cai pela metade a prescrição para pessoas acima de 70 anos, tá? E, se condenadas, ainda tem essa possibilidade de cumprir em regime fechado na sua residência. Diga, Cleo. Eu queria saber se tem um limite de idade para ele ficar preso. Então, assim, uma pessoa idosa que foi presa. Ela está cumprindo uma pena. Tipo assim, a pessoa recebeu uma pena, já estava lá com 50 e tantos anos, recebeu uma pena aí de 20 anos, ou 30, que seja. Entendi. Tem um limite, assim, para ela ficar presa? Para pessoa, não especificamente para pessoa idosa, tá? No nosso país, o limite máximo que a pessoa pode ficar encarcerada, em regime fechado, era de 30 anos. Isso até o pacote anticrime. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do pacote anticrime. Que esse prazo foi... gente, a Nilda tá falando que precisa sair. Tá joia, Nilda? Então, esse prazo que era de 30 anos, agora são 40 anos. Tá? Isso para qualquer pessoa. Então, no nosso país, uma pessoa pode ficar em regime fechado até 40 anos. Tá? Depois o regime tem que ou mudar, né? Mas não pode passar disso. Então, a gente vê muita condenação. O maníaco fulano de tal foi condenado a 100 e não sei quantos anos. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas só vai ficar 30. Porque era 30, agora são 40. Isso é lei no nosso país, né? Eu acho que é mais para tirar a sobrecarga das nossas instituições penitenciárias, mas isso não tira. Não tira. Olha, Paula, mas eu estou dizendo o seguinte, ele foi condenado, quer dizer, você estava dizendo que o máximo é 40. Eu quero dizer o seguinte, ele tem lá 50 anos e foi condenado a 40, então ele teria que ficar até 90. Mas tem um prazo... Porque a gente tem a 70 anos de tem pena. que sair. A gente tem a progressão de pena. Por exemplo, mas aí vai entrar naquelas questões, não é questão simplesmente da idade dele, não, né? Não. Isso aí não. É isso que eu queria saber. Né? O que ele condenado depois de 70 anos, ele vai ter uma redução de pena. Que é o que acontece também para quem é preso com menos de 21 anos. Tá? Tem uma previsão de redução. Tá? Só que, por exemplo, se ele é condenado a 40 anos, ele não vai ficar aos 40 anos. A gente tem no nosso Código Penal, né, no processo penal, o que a gente chama de progressão de pena. O que é isso? Você cumpre... Todo mundo fala um sexto, que é o de praxe, né? Mas dependendo do crime, não é um sexto da pena, tá? Mas vou dar esse exemplo. Você cumpre um sexto da pena, se você está em regime fechado, você cumpriu com todos os requisitos, bom comportamento, tudo bonitinho, você passa para o regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? Você só dorme na instituição e trabalha ou estuda durante o dia. Aí você vai cumprir mais um determinado período, eles vão avaliar de novo. Aí você vai para o período aberto. No período aberto, eles estipulam algumas coisas que você tem que fazer. Tem que ir todo mês lá no fórum assinar. Ou então vai usar tornozeleira. Então, tem uma progressão de pena que o Código Penal faz, o que o processo penal traz para a gente? Que é para a pessoa ir se readaptando à convivência em sociedade. Né? Então, o que a gente tem? Penas até 2 anos são sempre no regime aberto, tá? Se você for condenado até 2 anos, sempre vai ser no regime aberto.
De 2 a 4 anos, regime semiaberto. De 4 a 8 em diante, regime fechado. Então, a gente tem uma progressão, né? Então, dificilmente você vai ver alguém que fique os 40 anos na prisão por causa dessa progressão. Né? Agora, essas condenações de mais de 100 anos, pode ser que a pessoa fique os 40 anos. Né? Isso vai depender da condenação. A minha dúvida é se existia um limite para a pessoa estar preso. Ficar preso. Né? Encarcerado, não existe, 40 anos. No limite de idade da pessoa, que eu quero dizer. Não. A pessoa diga assim, fora essas questões de progressão, essas outras questões, fora tudo isso, ele pode ficar lá até 100 anos, né? Mas aí a gente tem o regime de prisão domiciliar. Que a pessoa acima de 70 anos, né, na grande maioria das vezes, vai cumprir domiciliar. Ah, entendi. Tá? Então, assim, acaba que não fica encarcerado. Né? Vai ficar dentro de casa. Entendi. Obrigada. Bom? Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Neuzeni, diga. Abre o microfone. Eu só queria saber uma coisa. Amanhã você vai estar presente lá no encontro? Estarei, gente. Amanhã tem encontro lá na Aimorés, presencial. Estaremos lá plenas, lindíssimas. Vou estar lá sim. Então tá ótimo. Desculpa a pergunta. Que não tem problema. Porque eu viajo nas suas aulas, é muito boa a sua explicação. Amanhã tem aula assim, presencial. Sabe? Nossa, que continue assim. Você brilha demais. Bom. Tamires ia Tamires também? Esse ia ser o recadinho da Tamires no final da aula, confirmando a nossa presença lá amanhã. Então, o recadinho já está dado. Estaremos lá amanhã, tá? 14 2 horas? Isso. 2 horas mesmo, né? Isso mesmo. Vai até que horas, Ana Paula? Vai até às 16, teoricamente. Se a gente não empolgar e ficar conversando. Tá bom. Mas amanhã eu vou. Às 4, tá? Ai, meu diário, isso me atrapalha demais. Às vezes, quando eu penso que eu faço agora, 4h30. Eu saio, daqui a pouco eu tenho que sair. Porque fica mais cansadinha no dia que faz, né? Aí eles marcam, quando eles marcam extra, eu tenho que faltar nas coisas. Até falei com o Verônica, conversa com a Ana Paula e explica a minha situação. Pode ficar tranquila. Eu acho que você é corajosa demais. Nossa, que acaba com a gente. Mas tem que ser corajosa mesmo. Tem que ser. Pois é. Ainda bem, né? Então amanhã eu vou ver vários rostinhos lá, que bom. Que ótimo. Obrigado. Por nada. É na Aimorés, né, Ana Paula? É na Aimorés, gente. Amanhã é na Aimorés. Tá bom. Tá? Que ótimo. Encontrarei vocês por lá. Eu vou pedir a Verônica para me levar lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora eles vão ter que cuidar de mim. Eles aprenderem. Mesmo. E se eles não quiserem pagar a pensão? Ameaça com a pensão, hein? Ameaça com a pensão. Boa ideia. Melhor ameaça é a da pensão. Todo mundo tá bom. Então, vamos lá, gente. Nova denominação. A gente recebeu o Estatuto da Pessoa Idosa como Estatuto do Idoso. Né? Todo mundo fala Estatuto do Idoso, Estatuto do Idoso. Eu mesmo tive que me policiar para aprender a falar Estatuto da Pessoa Idosa. Gente, a gente não fala mais do idoso, da idosa. A gente fala da pessoa idosa, tá? Isso foi uma mudança, e esse termo foi mudado em toda a nossa legislação, que é uma mudança inclusiva, tá? Foi aprovado pelos senadores. Tudo que tiver na nossa legislação, que estiver escrito idoso, foi substituído por pessoa idosa. Primeira questão que foi observada é questão de gênero. Né? Tudo estava como o idoso, o idoso, o idoso. E por inclusão, né, também das mulheres e das pessoas transgênero, né, das pessoas que têm outras posições sexuais, pessoa idosa. Ponto final. Não tem discussão. Né? Então, foi uma mudança inclusiva. E foi muito bacana, que é difícil a gente ver nosso Senado, né, fazer uma coisa assim revolucionária. Eu achei o máximo. Então, agora, gente, nós não falamos do idoso, da idosa, nós falamos da pessoa idosa. Né? E teve um foco muito bacana, eu achei muito legal eles se preocuparem com isso, porque, primeiro,
a posição das mulheres que são pessoas idosas que passam por violência doméstica. Para uma pessoa idosa denunciar é muito mais difícil, porque o pensamento eu passei uma vida num relacionamento, eu sou mãe, eu sou avó, eu não vou sair desse relacionamento. Então, é uma maneira de dar força, sabe? Você está aqui, pessoa idosa, você está prevista aqui, né? Muitas pessoas idosas que passaram a vida, e isso é cultural, gente. Hoje, a gente vê o homossexualismo com um pouco mais de facilidade. Mas uma pessoa idosa, que hoje é uma pessoa idosa, se tem uma opção homossexual, por muito tempo escondeu isso da sociedade, por causa da nossa cultura. Né? E aí vinha muita gente falando assim, gente, com perdão da palavra, nossa, olha aquela bicha velha, que coisa feia, sabe? Então a gente tem que tirar isso, abstrair, tirar, gente. Né? Então, quando o Senado traz, olha, pessoa idosa é inclusão. A lei é para qualquer pessoa idosa, e qualquer pessoa idosa tem a sua dignidade, tem o seu direito, e pode ser quem ela quiser, e azar o que os outros pensam, e é isso aí. Sabe? E essa mudança, tem gente que enxergou essa mudança como uma coisa sutil, mas quando a gente explica o porquê dessa mudança, a gente vê o peso que tem uma construção dessa dentro do Senado. Diga, Cléo. Achei maravilhoso, que eu não sabia disso. Eu sempre falei, por que mudou? Mudou por nada, não faz sentido, né? Mas que bom. E que tomara que o Congresso agora, essa semana, também tome uma atitude bonitinha também, como essa, né? Inclusiva, né? Pois é, gente. Eu fico de olho no jornal, fico de olho no... A gente, parece que às vezes a gente dá um passo para frente, o povo quer dar um passo para trás, a gente custa a pegar no tranco, mas a gente vai, gente, a gente consegue. Sabe? Porque é tão bonito quando você tem uma coisa dessa que você fala assim, poxa, mudou uma palavra. Não mudou uma palavra. Sabe? Para quem sofre com isso é uma mudança gigantesca. É falar assim, olha, a lei sabe que você existe. A lei sabe que você está aí, ó. A gente sabe que você está aí. Por mais que tem partes da sociedade que ainda não sabem lidar com a situação, a gente sabe que você está aí. Ponto final. Então é a inclusão das mulheres, é a inclusão dos homossexuais, dos transexuais, é inclusão, né? Eu acho assim, a nossa geração, a atual geração de pessoas idosas, sabe muito bem, principalmente as mulheres, a luta que foi para chegar em várias situações de inclusão. Né? Para a mulher ser equiparada a um homem num relacionamento. Né? Vem de uma cultura em que a mulher abaixava a cabeça para o marido, é sim, senhor, não, senhor. Né? O marido tomava as grandes decisões da casa. E aí a gente vê várias mulheres idosas que, quando perderam o marido, se viram numa posição, meu Deus, agora o que eu faço? Porque nunca teve aquela possibilidade de tomar a rédea da família. Então a gente está aqui para falar assim, olha, todos somos iguais e temos os mesmos direitos e temos a mesma dignidade. E isso é muito bacana, a gente trazer isso, né? Então muita gente fala assim, nossa, mas para que isso? Era estado da pessoa idosa, posso pessoa idosa. Por quê? Agora vocês sabem o porquê. A força que uma palavra tem para mudar vidas. Porque isso foi recepcionado de uma maneira tão importante, sabe? E que, assim, a sociedade não sabe por quê. Né? Porque ninguém avisou, ninguém colocou no jornal o porquê. Só falou que mudou. Ninguém põe a cara lá na televisão para explicar os motivos dessa mudança e o tanto que foi importante essa mudança. Então agora vocês sabem, né? Vocês sabem da responsabilidade de vocês, né? Como disse o televisão, não colocou na televisão, não, mas colocou você aqui na telinha para nós. Exatamente. E eu falo mesmo, não tô nem aí, não sofro. Não, porque, assim, tem algumas... É aquilo que a gente falou lá no início de infantilizar, sabe? Tem muita gente que fala assim, meu Deus do céu, você dá aula para pessoas idosas, cuidado com o que você vai falar. Gente, eu posso falar muito mais coisa com vocês do que com os meninos do ensino médio, quando eu dou aula para o pessoal do ensino médio. Eu posso abrir o verbo aqui, sabe? Todo mundo aqui tem história de vida, eu não tenho que ter cuidado. A gente tem que falar do que está acontecendo lá fora, porque a gente também tem que estar preparado para isso. Né? Tudo que a gente recebe, não só na lei, mas na sociedade, a gente tem que estar preparado para isso.
nem sempre a gente vai saber lidar com muitas coisas. Porque, igual eu falei, é cultural, é um passo de cada vez, geração por geração. Mas a gente, pelo menos, está preparado para, opa, respira fundo e vai. A gente tem que estar preparado. O mundo está acelerado, sabe? E virar e falar que só porque a pessoa é idosa, ela parou no tempo, por favor, né, gente? Por favor. A gente tá vendo aí, meu filho, videozinho de TikTok, gente. As vovós ensinando a dançar, que nem eu sei dançar os passinhos da música. E tá lá elas... Que raiva! Eu vou ser obrigada a aprender. Fiquei revoltada, sabe? Mas é um desaforo virar e falar assim, não parou no... Que parou no tempo, gente? Que parou no tempo? Todo dia a gente aprende uma coisinha nova aí, continuamos aprendendo e vamos aprender mais. E aí de quem falar que a gente não pode aprender, sabe? Ai de quem falar que a gente não pode fazer dancinha do TikTok. Ai de quem? Ai de quem? Eu falei com meu filho, eu falei assim, aqui, eu vou aprender essa dancinha. Ela assim, mãe, pelo amor de Deus, vai me matar de vergonha. Eu falei, que vou matar de vergonha? Aguente. É a mãe que você tem. Carrega. Sabe? Então, a gente faz o que a gente quiser. Sabe? A decisão é nossa. Se eu quero aprender a dancinha ou se eu não quero aprender a dancinha. Simples assim. Né? Ninguém vai limitar nossas dancinhas, não. Tá? Eu fiz dança de salão há muito tempo. Falta só tango, gente. Sou doida pra aprender tango. Mas eu não acho ninguém que dança tango. Eu vou aprender tango pra dançar com quem? Não, vai no TikTok mesmo. Vou ter que ir no TikTok. Vamos lá, diga, Moema. Não vem com essa não, viu, Ana? Quando você fizer uma aula de dança aí, você arruma um parceiro. Ana Paula, eu aprendi a dançar tango lá na Argentina, eu tinha pênalti. Ai, que delícia! Eu fiz um curso lá. Ai, por favor, me fale que você tomou aqueles vinhos maravilhosos. Eu aprendi lá, tem até o diploma. Gente, vamos marcar uma que aula luxo, presencial gente. de tango. Vamos marcar Eu uma aula de dancei lá. tango. É maravilhosa, muito bom. Tá vendo? Eu te ensino. Viu? Mas eu já danço desde criança. Papai me ensinava. Bolero eu sei. Tango eu não sei. Aí eu fui para a Argentina em 2016, quando eu aposentei. Verônica me deu de presente. Chegou lá, eles estavam dando curso, eu fui e fiz. Olha, gente, tá vendo? Corajosa, né? Nós vamos marcar uma aula presencial para Moema ensinar todo mundo a dançar tango. É muito bom mesmo, você vai amar. Olha, ai, olha que coisa boa. E aí o povo vem Bom falar demais. que não pode. Meu filho quer que eu não Maravilhoso. Vou sim. Ganhei até um certificado, um diploma. Olha, gente, temos uma Trouxe um professora diploma de lá. Estamos com uma profissional e não estamos sabendo. Não sabemos. Eu nem sei se eu posso ir num lugar desse, Moema, porque eu não tenho um pingo de educação com vinho. Nós tomamos vinho. Nós somos lá assim, nós somos no show das bailarinas, pessoal dançando tango, e embaixo no porão tinha aula. Aí nós fizemos a aula e foi tudo. Eu dancei com um argentino, aprendi com ele. Olha. E o professor estava lá. Os professores estavam lá ensinando. Aí tinha um argentino lá, o professor me colocou com ele. Falou assim: você vai dançar com o professor, com um argentino, porque você tem a manha, já sabe dançar. Aí eu dancei com ele. Tem a foto. Foi tão engraçado. Ah, não, manda foto no grupo pra gente ver. Mando sim. Pois é. Depois eu mando. Gente, tá vendo? Eles é maravilhoso. Mesmo. Senão eu vou arrumar umas excursões doidas com vocês, aí eu vou ser proibida de dar aula. É maravilhoso. Foi lá mostrar que as brasileiras são diferenciadas aí. Já chegou destacando lá. Tá vendo, né? Tá vendo. Pois é. Gente, enfim, deu nosso horário. Alguém tem dúvidas? Não. Amanhã a gente vai ter a aula lá, né? Presencial, como a Moema perguntou. Mas, mesmo assim, vai ter material no grupo, tá, gente? Porque não dá para todo mundo ir nas presenciais. Tem gente que mora distante. E o material não é do mesmo assunto da aula. Então, depois... A gente vai seguir com a nossa programação, né, Ana, daqui do grupo. E lá vai ser novidade. Então, não percam. Quem não puder ir, lá vai ser diferente. Pois é. Então, é bom que a gente faz um tricô, fofoca,
né? Coloca tudo em dia, conversa. Mas aí amanhã, quem puder ir, vai ser super bacana, tá, gente? Viu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Avisos? Não, tá tudo ok. Deu para entender tudo. Ah, então tá jóia. Então, a aula a gente tem que participar mesmo, tem jeito. Assim que é bom, aí a gente não esquece. Apaixonada com essa aula, muito obrigada. Fica firme que eu vou te ensinar a dançar tango. Vou aprender a dançar tango. Se eu não arrumar parceiro, eu vou marcar todos os rolés com a Moema pra gente sair, vai dançar nós duas. Nossa, tem uns lá que são meio difíceis, mas é fácil. Ai, o resto tudo é fácil. Pois é, só quero ver. Ai, gente. É porque você tem que acompanhar, né? Não tem mistério, mas tem que acompanhar. Aí quando você erra o passo, aí complica, mas é gostoso. Você vai amar. Para quem já sabe dançar, né? Tá lindo. Gente, muitíssimo obrigada, Ana Paula, Tamires. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada, Ana Paula. Beijo, gente. Você vai mandar atividade, né? Vai ter mais coisa hoje no grupo. Eu vou mandar aula gravada também. Vai mandar os slides, tudo bonitinho. Tá bom. Tchau, Ana Paula. Muito obrigada, menina. Beijo pra você. Se Deus quiser, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vou conhecer as coleguinhas de sala.